Olá, investidor, meu nome é Wagner Caetano, começamos agora mais um programa na mira do trader, o bate-papo aqui de segunda-feira que a gente traz aqui no início da semana, abrindo as nossas expectativas, opiniões, projeções aí para índices nacionais e internacionais e também os ativos que vocês pedem pelo YouTube, mini contratos de dólar, de índice, criptomoedas também. E quando pedem fundos imobiliários aqui também. Pessoal, eu demorei um pouco mais para começar a gravação, porque a gente está fazendo o fechamento da imersão, né? Vendo se tem mais alguma vaga, se mantém aqui o carrinho aberto até a meia-noite, como a gente prometeu, e eu falo do assunto para vocês ali na frente, ok? Se puderem se inscreverem no canal, deixarem o like, compartilharem o vídeo e participar da área de comentários, eu agradeço. Quem tiver interesse em assinar o informe cenário, nós temos aqui o site toptraders.com.br, é só entrar, colocar nome e e-mail, a partir do dia seguinte já recebe. Ok, vamos começar pelas criptomoedas aqui, depois a gente vai fazer uma sequência um pouco diferente. Alguns gostam mais das criptos primeiro, outro do Ibov, e vamos seguindo assim. Hoje é um dia de forte oscilação no mercado de bolsa, mas nas criptomoedas o mercado trabalhando dentro de um spread, aqui de uma faixa mais estreita. Ok, eu vou começar aqui pelo Bitcoin. Trazer aqui para vocês. Pessoal, o Bitcoin, ele tem um movimento inclinado para cima, né? Para quem segue o nosso trabalho aqui, provavelmente, né, se posicionou aqui embaixo e vendeu recentemente. O que o Bitcoin faz? Um movimento lateral depois de um movimento altista. Provavelmente o Bitcoin vai dar oportunidade na ponta compradora. Então ele está naquele descanso, né, depois que ele faz um movimento ascendente. A gente vai ficar de olho aí para ver se ele mostra alguma situação de compra mais clara, privilegiando a gente que acompanha aqui a marcação a mercado. Eu acho que em breve ocorrerá. No caso do Bitcoin Cash, lembrando, pessoal, que nós não teremos nem cenário, nem radar nos dias 4 e 5, são os dias da imersão. 4 e 5 de setembro eu vou estar num outro estúdio, ok? Eu não vou conseguir voltar para gravar, então vai ter segunda normalmente e depois na quinta, ok? Eu já aviso isso há algum tempo já, para o pessoal depois não ficar sem entender o que aconteceu. No Bitcoin Cash nós temos uma LTA, ele está lutando aqui para se manter dentro do território comprador e a gente pode entender isso aqui de repente até como um triângulo, né? Ou algo parecido com isso, né? Uma redução de volatilidade, né, para ter um movimento mais forte ali à frente. Então estamos acompanhando também. Os dois demonstram um gráfico ali interessante, uma situação favorável para posicionamento. Lembrando que pelos nossos estudos seria um momento de liquidez, né, sem posição, mas com possibilidade de ter um setup, alguma coisa mais clara ali na frente. Eu acho que essa linha de tendência de alta atualizada ficaria mais ou menos assim. E nós podemos, claro, também traçar uma linha aqui no Bitcoin, aqui no Ethereum dessa forma. Talvez faça sentido. Ou assim faria mais sentido. Aí ele teria já rompido por inércia, aquele rompimento que eu falo que é o rompimento no tempo. É uma hipótese, esse sinal aqui me chama atenção. E aí temos a seguir o Ripple. O Ripple aqui na tela. Ele, diferentemente das outras criptomoedas, eu vou apagar aqui esses estudos anteriores para a gente não... Eu gosto de deixar o gráfico sempre o mais limpo possível. No caso do Ripple, ele fez um movimento até a média e ele não caiu exatamente, ele corrigiu. Então eu até comentava para quem acompanha os trabalhos aqui, eu falo, esse movimento do Ripple ele me chama atenção, porque dá a impressão que é um movimento lateral para ele romper essa máxima aqui e esticar talvez a 44, 46 centavos de dólar. E essa impressão que realmente eu tenho, né? Então de repente para quem
fala, putz, eu quero comprar uma das criptomoedas no momento. A que está mais clara, digamos assim, seria o Ripple, na minha visão. Ok? E falemos aqui do EWZ, que é ETF brasileira negociada em Nova York. A gente tem algo muito interessante aqui, é um padrão raro que eu queria passar para vocês. E ele tem a sua eficiência, né, que é a ave migratória de baixa. O que seria isso? Nós tivemos aqui no pregão do dia 23, da quinta-feira, um pregão de queda, né? E aí na sexta-feira, um pregão de baixa com sombra inferior. Aí você fala, professor, mas esse dia aqui o mercado subiu ou caiu? Ele subiu, porque na quinta-feira fechou aqui na mínima e na sexta-feira fechou aqui. Mas o candle é vermelho, mas é alta, porque se você comparar o fechamento de um dia com o outro, vai ter valorização. Então esse padrão ele se chama ave migratória de baixa. É um arami, só que o bebê também é vermelho, assim como a mãe. Arami é a mulher grávida em japonês. Hoje nós tivemos uma boa alta, 2,63, e tem grande chance dessa semana vir testar a média aqui de 21. Então expectativa altista para o curto prazo no EWZ. Se eu falar aqui do Crude Oil, que é o WTI, negociado na NYMEX em Nova York, é assim, pessoal, se você vai fazer a imersão na quarta e na quinta que vem, na quarta e na quinta não, na terça e na quarta, dias 4 e 5, você tem um ativo que você opera na Europa, nos Estados Unidos, alguma coisa bem específica que você quer que a gente estude, isso é possível, tá? Porque você quer que eu olhe o ouro, que a gente olhe a platina, o cobre e tal. Por que é possível? Porque tem um chat que você consegue conversar comigo, com os outros participantes, e você pode pedir, tirar suas dúvidas através do chat, além de ver a minha imagem e ouvir a minha voz ali ao vivo. Ok? Então, por exemplo, aqui no caso do petróleo WTI negociado em Nova York, ele veio em queda e ele montou um arame de fundo. E assim subiu. Ao romper 6666, a gente teve um pivô de alta e o dólar tende ao movimento de apreciação, ou seja, de alta no curto prazo. Eu não falo assim, por exemplo, para amanhã, porque pode ser que amanhã caia e isso não comprometeria em nada a movimentação altista e depois volte a subir, entende? Né? Então, geralmente eu falo de curto prazo, porque às vezes é um pregão, você cria uma expectativa, mas a tendência para amanhã sim é de alta, mas mesmo que caia, tenha um movimento lateral, a tendência é que ele recupere posteriormente. E eu falo isso porque como está longe de média, tem espaço para uma correção, né? Mas não muda a ideia que a gente estuda para essa commodity. No caso do petróleo Brent, que eu sempre faço o estudo em conjunto com o WTI, o que eu via aqui? Um arame de fundo também, ok? Que é a mulher grávida em japonês, essa típica, né? Mãe vermelha, o bebê verde. E eu observava essa região aqui de 71,26. E houve um rompimento falso desse fundo. E naquele momento não era tão clara uma recuperação em Nova York, mas observando os dois, eu entendia que sim, especialmente por causa do Brent. Aí subiu, a gente está uma verdadeira escalada, né? O Brent saiu de 70,33 e fechou 76,24, é uma alta muito relevante. E mesmo que ocorra uma correção, talvez até aqui, ó, no 75,59, ele tende a continuar subindo, porque dificilmente uma escalada desse tipo, o mercado reverte tudo, geralmente corrige e continua a alta. Ok, então criptomoedas EWZ, Brent e Crude Oil estudados. Então vamos dar uma olhada aqui como é que se comportaram as bolsas norte-americanas. Então, ó, S&P 0,77 de alta, Dow Jones 1,01 e Nasdaq 0,91% de alta. Então vamos aqui aos gráficos. Vamos começar pelo índice Nasdaq, vai? Pessoal, máxima histórica. Eu comentava com vocês recentemente que eu acreditava que num retorno numa região aqui de clímax, né? Topo anterior, 7.807, as médias móveis, a linha de tendência de alta, né? E que isso impulsionaria o índice Nasdaq, quase um mastro bandeira aqui. Então o que ele fez? Ele rompeu a máxima histórica anterior e nós temos um novo ponto de fechamento máximo para o índice de tecnologia Nasdaq. Então,
Professor, pode corrigir? Pode. Pode fazer um pullback até o topo anterior, até a média, até a LTA, mas isso não muda a inclinação altista que nós temos para as bolsas americanas. Então tem muita gente tentando caçar topo nas bolsas americanas, justificando que isso causaria uma queda aqui, mas esse cenário, hoje, ele não existe. Amanhã é outro dia, mas não tem isso, né? O próprio índice S&P, ao romper aqui a região de 2,863 fez aqui um pivô, fez um pullback na média de 5. Eu dizia para vocês o seguinte, pessoal, existe aqui a chance sim da gente ter um topo duplo, né? Eu falava para vocês, né, um topo aqui, um topo mais ou menos por aqui, só que como o caminhão está subindo a ladeira e tem a média de 5 aqui, a tendência maior é segurar, né? Então, hoje aí segurou, realmente subiu e nós temos... Pode corrigir? Pode, sem dúvida nenhuma, né? Tem gap aberto, está um pouco distante de média, mas o movimento macro, assim, a força nesse momento ela é compradora, né? Esse gráfico ele está correto, o índice Nasdaq ainda não atingiu a sua máxima histórica, ele está mais fraco. Eu até expliquei aqui que foi quando a gente teve a saída da GE, da General Electric, né, no índice Dow Jones. O índice Dow Jones é especificamente das 30 maiores empresas do setor industrial. O que ele fez? Ele veio no 25,087 aqui, deixou um martelo, a partir daí ele mostrou força compradora, fez um pullback aqui no 25,590 e aí voltou a subir. Simples assim. Atraído por esse gap, ele pode ter uma continuidade de movimento altista, mas pode corrigir também sem alterar em nada na expectativa compradora. Ok? Então, vamos dar uma olhada aqui no mercado doméstico. Então, vamos dar uma olhada primeiro aqui na participação dos investidores estrangeiros, tanto no mercado à vista quanto no mercado futuro. Então, aqui, eu vou mostrar aqui no Investimax como é que os estrangeiros estão no mercado futuro, né? Eles iniciaram a semana passada com 143.922 contratos na compra, foram para 152, 159, 169, 172, mantiveram mais ou menos estável na sexta. Quer dizer, estão comprados, né? Se eu observar aqui no mercado à vista, até o dia 22, né, no mês de agosto, saldo positivo de 2.733.167. Esse link aqui ele me dá a possibilidade de vir até o dia 23, que é no site aqui da B3, né? Do antigo site da BMF Bovespa. Então é bom que a gente vai poder comparar aqui com o Investimax. Então até a quarta-feira passada, 2.733.167.000. Ele está abrindo aqui a planilha para a gente dar uma olhada. Aí vamos comparar para ver se... Aí dá até para a gente ver se na quinta-feira eles atuaram na compra ou na venda, né? Se esse saldo aumentou, né? Saldo esse que a gente vê aqui de 2.733.167, o Investimax ele dá somado aqui. Então façamos aqui a conta, pessoal. Então vamos lá, ó. Inclusive volume alto, né? 91.702.753 menos 89.027.274. Então a gente está falando em 2.675.479. Uma pequena alteração para menos aqui na... Então estou falando em 2.733.167, 2.675.479, né? Então venderam de leve no pregão de quinta-feira. Infelizmente de sexta nós não temos porque tem esse delay. Mas assim, eles estão comprados no mercado à vista e no mercado futuro. Ok? Então deixa eu fechar as planilhas aqui. E amanhã saberemos o que eles fizeram na sexta-feira passada. Pessoal, estudar aqui o mercado doméstico, né? Então, fluxo positivo, mercado à vista e mercado futuro. Se nós observarmos aqui Bovespa, ele está com uma alta interessante, mas um volume baixo. Se eu olhar o BOVA11, no BOVA11 esse volume não é tão baixo. E se observar aqui o índice, o mini índice, né? O volume é mais baixo. Eu acho que não tem fluxo para todos os ativos no momento. O fluxo cambial semana passada, né, que a gente viu na quarta-feira da semana anterior, não foi tão alto, né? Os estrangeiros estão comprando, os locais vendendo, então eles estão distribuindo ali aos poucos as suas posições. É aquela
aquela entrada mais cautelosa, né, que talvez seja o primeiro estágio de um movimento de alta mais forte. Como é que fica aquela história, professor, do te vejo nos 80 mil pontos? Eu mantenho a minha visão, né? Só que, como eu comentei, vai ter algum delay aí, porque eu tinha esquecido que semana passada, na segunda, era vencimento de opções. Mas vai bater. Então vamos aos estudos aqui. A gente tem o Ibovespa. Eu comentava até no meu informe cenário hoje que existe uma simetria em V, né? Essa simetria em V remete a 78.740. Existe um ponto aqui importante que é o 78.570 e existe aqui o 78.890. Então eu tenho 1, 2, 3 pontos aqui importantes. Então o pau vai quebrar mesmo ali a briga entre ursos e touros, pessoal, nesse ponto. Ok? O Marubozu de hoje, apesar do baixo volume, ele é importante, deixou as duas médias para trás e deixou a retração de 61.8 para trás também. Observando o BOVA11, eu tenho um volume maior e eu tenho algo novo que eu falo aqui. Pois no rompimento de 74,53, que agora é suporte pela inversão de polaridade da análise técnica, nós temos um pivô de alta, inclusive com a média deixada para trás e um volume bom. A simetria em V remete ao 75,99 e aí tem o ponto importante aqui também, 75,80 e também 76,16, então ponto 1, ponto 2, ponto 3. A decisão de curto prazo será nessa região. Certo? Observando o mercado futuro, tem simetria em V? Tem simetria em V. Lembrando, pessoal, que nos dias 4 e 5 não vai ter radar e não vai ter cenário, tá? Eu vou estar num outro estúdio. É uma turma que a gente vai preencher 100% das vagas, ou 99%. Inclusive, eu acabei de confirmar com a minha equipe aqui, nós temos 4 vagas. Então, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Quando eu falo descrição do vídeo, é aqui embaixo. Por que, por exemplo, sei lá, uma hora tem 2 vagas, daqui a pouco tem 3? Porque às vezes o cartão do aluno não passa, ele acaba deixando para a próxima, tenta algumas vezes e não consegue. Ou de repente a pessoa teve algum problema, acaba desistindo, uma ou outra acaba acontecendo. Então eu vou deixar o link aqui, você clica e vai lá e tenta fazer sua matrícula. Se você não conseguir, passa um e-mail para suporte@toptraders.com.br que de repente uma desistência ou alguma coisa do gênero a gente consegue te matricular. Mas o carrinho fecha hoje meia-noite, ok? Então, mas fica no último dia sempre oscila 3, 4 vagas, 5 vagas, 2 vagas, até que a gente fecha o carrinho pelo tempo, que no caso é na meia-noite de hoje. Agora, putz, você tentou fazer hoje, de repente deu uma pequena oscilação, ninguém, por exemplo, é radical, de repente nada te impede de fazer, de repente, amanhã de manhã, por exemplo, falar com o nosso suporte. Então, o carrinho ele é fechado, mas de repente a gente consegue te ajudar, fazer através do sistema, o pessoal de suporte que cuida direito disso aí, mas o carrinho fecha hoje meia-noite, ok? Então, no índice futuro é isso. Eu mostrei aqui os pontos. Observando o intraday do mini índice, nós temos um ombro, cabeça a ombro típico, né? E eu marquei esses pontos com retângulo em azul para mostrar que é realmente uma simetria muito bem desenhada. Quando o mini índice veio nessa região de 76, dá a impressão que vai mergulhar, mas simplesmente ele está montando a figura, pessoal. Veja como essa região corresponde a essa e este ponto aqui a esse, ó. Né? Então, acima de 78.400 ganha força e teria como alvo 79.460 da simetria, mas acho que o mercado pode ir além. Né? Tem aí viu o efeito Marina, a Marina cresceu de novo e em 2014, quando ela crescia nas pesquisas, naquele momento, pelo menos, o mercado costumava responder com compras. Ok? E dos futuros aqui nós temos o dólar. Professor, tem um topo ali no dólar, isso daí é sinônimo de queda? Não necessariamente. Nós temos no dólar uma correção no tempo, né? Ele parou de subir, isso aqui é evidente, né? A gente viu na sexta e viu hoje, mas a maré é para cima. Então, eu acho que comprar nesse ponto risco-retorno não é tão interessante, mas não existe um sinal de venda que seja claro, assim, uma oportunidade, aquele exagero, distorção, como eu costumo falar. Ok? Eu estou de olho no dólar aqui, vendo alguma coisa, eu compartilho com vocês. Então, antes de falar dos pedidos do YouTube e falar também da Petro Vale Bancos, eu vou
falar aqui para vocês dos destaques do dia. E pessoal, eu estou muito animado para a imersão da semana que vem. Raras as vezes eu juntei tantos papéis com oportunidade, então eu fico fazendo um mapeamento antes, né? Então estou bem empolgado, inclusive esperando entrar uma grana para eu conseguir incrementar minhas posições. No momento estou com caixa tomado, mas se eu conseguir esse dinheiro até lá, eu devo incrementar ou até entrar em papéis novos. Os destaques do dia, eu vou falar aqui de Lame 4, que é um papel que eu sei que vocês gostam. E eu vou falar também de BBSE 3. Ok, então vamos falar de Lame aqui. A Lame é uma ação que, para quem está na bolsa, quem entrou naquela época que eu entrei ali, 2002, 2003, 2004, tem boas lembranças do ativo. Né? Trade na Lame, para quem tinha noções básicas assim naquela época, ó, caía, subia, então você ia fazendo médio, realizava, descia, era muito legal para operar a Lame, né? Eu vou mostrar aqui no gráfico semanal. Dificilmente quem operava naquela época, pessoal, não ganhou muita grana em Lame. Muita gente, depois ela teve essa queda forte, claro, né? Que começou aqui em 2007, mas assim, se você pegar um gráfico aqui, a gente usa o gráfico com dividendos, né? Ela saiu praticamente do 0 aqui, foi a 10, né? Então, é que é o gráfico que a gente usa ajustado por dividendos, né? Mas você pega, sei lá, só um exemplo aqui, a Lame, por exemplo, em 2008 ela estava a 2, e aí depois aqui em 2016 ela estava a 20, né? Então, muita gente que eu conheço tem posição no papel, como tem em Bradesco, e é uma ação realmente assim maravilhosa. Aí eu acabei colocando uma fórmula aqui sem querer no ativo. Uma fórmula para inverter. Mas é uma ação, dificilmente alguém que opera há 15, 16 anos não tem boas lembranças. A não ser que o camarada era doido desde aquela época e trabalhava short, né? Eu não duvido nada, mas enfim. Quem trabalhava com sinais mais claros, assim, trabalhava comprado e fez muito dinheiro, como fez em Marisa, Petro. Mas a Lame especificamente, ela fica na memória da galera que entrou naquela época. Às vezes em meses, 2, 3 meses, ela dobrava de valor. E tem ação que não duvido que faça a mesma coisa se ganhar um candidato aí reformista, viu, pessoal? No caso da Lame, pessoal, análise gráfica pura. Ela tinha uma região aqui de resistência, né? 1888. Eu vou até marcar esse ponto aqui pra gente. 1888. Ela rompeu, não sustentou. O que significa isso? Rompimento falso, típico, com sombra superior. Então aqui, pessoal, para quem conhece um pouco da minha metodologia das estratégias, poderia ter trabalhado até short. Né? Inclusive porque teve volume, isso daqui é exaustão, então isso daqui é venda, é para trabalhar vendido. Qual que é o objetivo? O início da figura, que é o 25 e 26. Então, de repente, vendeu aqui, comprou aqui. Professor, você vendeu? Não, estava concentrado no índice, no dólar, mas a gente fez o estudo aqui justamente nesse dia. Ou 1 ou 2 dias depois. Ela cumpriu o objetivo e você zera aqui a tua operação. O que a Lame mostra pra gente agora, pessoal? Nós temos aqui uma ave migratória de baixa, mãe e bebê, os corpos vermelhos, para quem usa o candle preto, os corpos pretos. E nós temos a confirmação, se a gente entender esse candle como um martelo, uma vez que o 15,58, que é a sua máxima, foi rompida. Isso é sinal de compra, né? Professor, a faca está caindo? De certa forma, sim. A tendência é de baixa, mas o risco-retorno, a assimetria, ela favorece a ponta compradora, na minha visão. Falar de BBSE3. BBSE3 é um papel complexo de operar em alguns momentos, facílimo de operar em outros. No momento, é um momento mais complexo, só que muita gente gosta da ação. Muitas mulheres gostam do ativo por ser um ativo
mais tranquilo. Geralmente a mulher ela trabalha mais como swing trader ou position trader, mas conheço day traders que são ótimas também, inclusive que trabalham como scalpers. Mas o público feminino aprecia esse papel, muitas vezes quando pede é mulher, pessoas mais de idade, porque é uma ação que ela vem descontada, né? Recentemente, em janeiro, ela trabalhava a 30 e 50, está 25. Para quem tem esse tipo de mentalidade, pessoal, eu acho que é compra. Agora, não é um papel de trade, né? Aquele papel que você quer entrar para arrepiar, de repente o pessoal que faz a operação mais agressiva. Nós temos um fundo duplo nos 23 e me parece que a ação recuou para fazer um pivô. Então, o desenho que me sugere, né? Lembrando que eu gosto de pegar a figura sendo desenhada e não a confirmação, porque a confirmação você paga um preço mais caro, não é meu perfil. Muita gente gosta de pegar a confirmação, pagar mais caro, mas entrar com mais segurança, mas eu acho que nesse tipo de situação, stop fica caro, né? Então, a impressão que eu tenho é que ela está desenhando um pivô de alta. Então, eu acho que é uma situação que favorece a ponta compradora. Fundo, topo, fundo, rompe aqui e vai embora. Ok? Deixa eu fazer então os pedidos do YouTube. E eu realmente estou muito feliz e muito animado. Geralmente eu estou sempre ali linear e tal, mas essa imersão, nós tivemos recorde de alunos, o pessoal já estudando 360 que a gente deu como bônus, fazendo pergunta, o pessoal passando feedback positivo, isso me fortalece. A nossa missão não é fácil. Putz, e quando são pessoas de bem, que vêm para somar, que estão na torcida, eu fico muito, mas muito feliz mesmo. Eu acordo cedo, eu estudo no final de semana, às vezes dá 3, 4 horas da manhã, eu estou preparando estratégia, vendo ativo para trazer aqui para vocês, para tentar estar sempre à frente para atender o meu grupo de alunos que confiam em mim. Então, quando, por exemplo, a gente preenche uma turma que vai dar a lotação máxima, nunca deu, nem na época do Infomoney, né? Eram turmas boas, grandes, mas não como agora, né? É um trabalho independente, a gente não se curva a ninguém. Não digo que um dia não precisaremos fazer uma parceria, mas a gente está conseguindo seguir. Então isso daí não tem como, né? É a minha luta do dia a dia, né, pessoal? É a minha missão, é o meu trabalho. É um trabalho que talvez eu não precisasse estar fazendo hoje em dia, mas eu faço porque eu gosto, por paixão, é a minha missão. Então isso, né, para mim é muito, 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 muito gratificante mesmo. Então estou muito feliz. Aí eu consigo honrar a confiança de vocês, estimular a minha equipe também, então isso daí é muito legal. Então, eu vou fazer aqui os pedidos do YouTube e depois eu faço os ativos fixos. Inclusive, estou feliz porque o Corinthians ganhou. Tudo bem que eu falei 2-0, foi 1-0. Eu estava lá e, pessoal, naquele lance que o Douglas toma cartão amarelo, eu apareço ali. Estou na quinta fileira, do lado do meu filho tá com um agasalho cinza ali, eu tô com uma camisa jeans clara, porque eu tinha ficado no meu salão o dia inteiro, que eu tenho um centro de estética em São Paulo, vocês sabem, e eu fui lá coordenar, ver algumas situações ali, e aí saí de lá às 5h30 que o meu filho foi até lá, e aí dali nós fomos pro jogo, eu acabei não pegando a camisa, mas aparecemos ali estávamos na leste inferior. E feliz porque esse final de semana eu bati todo mundo no Cartola. Semana passada eu fui o último na rodada de meio de semana, todo mundo me zoou. Essa semana eu estava inflamado ali, aí ganhei de todo mundo. Fiz o do pessoal que costuma fazer as pontuações maiores, eu fiz o dobro de pontos. Fiz quase 90 pontos numa rodada que a média foi 46. Que nem quando o pessoal vem aqui me encher o saco no canal, me estimula a trabalhar mais, eu não fico abatido, né? Me estimula a trabalhar mais e aí a gente dá a resposta. Então faremos hoje Braskem, VEG 3, Embraer, Rail 3, JHSF. São os pedidos. Então vamos lá, Braskem. A Braskem, ela tinha uma situação aqui que não é o meu perfil, mas era uma situação tão clara que eu falei em compra. O que a Braskem tinha aqui, pessoal? Análise técnica clássica. Bateu uma vez, desceu. Bateu 2 vezes, desceu. Na terceira, desceu. Rompeu falso, rompeu, só que olha o volume baixinho. Veio na média, isso aqui é pegadinha, ó. Veio na média, desceu sombra, compra. A compra era aqui, ó. Nesse dia, 6/7.
fez pullback. Quem não comprou aqui, compra no pullback, porque respeitou a região de topo anterior. E ela foi embora. Agora é momento de comprar. As últimas altas foram com volumes. Para o meu perfil, não. Para o meu perfil, não. Inclusive, o meu stop, se eu estivesse comprado, ficaria aqui, ó. 58,18, colocaria uns 10 centavos abaixo, pegou o lucro no bolso. Parte para outro ativo. É a minha visão. Ok? É a minha estratégia para ação. E, pessoal, tá frio aqui em São Paulo. Eu tô olhando aqui, tá 9 graus. 9 graus. Eu tô gravando aqui, eu tô com o escritório fechado, 9 graus aqui em São Paulo. E eu fui pro treino, me troquei e tal, vim pra cá, tô de bermuda. Aí tá osso aqui, como diria o poeta, viu? Mas vamos em frente. A IVEG, que eu falo sempre que juntamente com a ação da Bolsa e mais algumas, são, na minha opinião, as ações mais complexas de operar. O Thiago Bizzi, que é meu amigo lá do canal LS, eu sei que ele acha, por exemplo, a Marfrig, que ele fala que é uma ação maligna. Eu já tenho uma interação bacana com ações de frigorífico. E você fala, pô, professor, mas tomou maior calor em JBS. Mas aí quando lida com bandido, com polícia, é diferente, né? Mas geralmente eu opero bem esses ativos. E acabei saindo no lucro e fiz um baita de um churrasco, que é o que eu falei que eu ia fazer. E esperem, quando o mercado bater nos 80 mil pontos, eu vou lançar um desafio que vai ser legal aqui pro pessoal que acompanha o canal. Pessoal, a VEG, se você me pedir um estudo puro e simples da VEG, eu diria para você que ela está formando um mastro-bandeira. E o mastro-bandeira geralmente é uma figura macro, né? E a gente tem aqui, pelo gráfico semanal, algo que remete a um ombro, cabeça, ombro invertido. Né? E no semanal ela respeitou a média de 21. Ela me mostra aqui que é uma oportunidade de compra. Ok? Então é o que a VEG me mostra. Que esse movimento é uma correção, né? Ela saiu dos 15, foi quase a 19,50. Né? Veja como a resistência faz seu papel, pessoal. Resistência no 19,30, bateu, desceu. Eu vejo isso daqui como oportunidade, mas o ativo é complexo. Né? Novamente, como diz o poeta, é carne de pescoço. Mas tanto o semanal quanto o diário indicam uma compra. Ok? E é uma ação com excelente qualidade. Inclusive, quando eu trabalhava na indústria, muitas vezes trabalhava com motores VEG. A fábrica, eu acho que a maior delas, ou a principal, é em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Pelo menos era naquela época que eu trabalhava ainda como engenheiro. Trabalhei quase 10 anos. Ok? Para quem não sabe, sou engenheiro eletricista, técnico em plásticos e técnico em eletrônica também, e trabalhava especificamente com automação, com robótica e essas loucuras que não são tão comuns aqui comentadas. Eu estava até brincando que a gente fala de futebol, a gente fala de política, daqui a pouco a gente vai começar a falar de robô e de culinária aqui, né? Daqui a pouco a gente vai falar de treino também, de artes marciais e por aí vai. Mas o pessoal gosta porque cria uma interação, pessoal. Como eu digo, nós somos uma família. O caso de Embraer, eu não gosto, em um primeiro momento, trabalhar com rompimento. Só que tem casos e casos. Você tem que ter flexibilidade, você tem que trabalhar com inteligência, ok? O que eu quero dizer com isso aqui no caso da Embraer? Nós tivemos um típico gap de fuga, vide volume, e depois um gap aqui que me parece que é um gap de medida. Então essa técnica é uma técnica minha, da minha metodologia, que costuma funcionar. Então se eu contar aqui, por isso que eu uso o gráfico diagramado, eu conto aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu tenho um gap aqui no meio. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4. Né? Se eu contar de novo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, se eu entender que o gap pode ter realmente iniciado aqui um movimento duplicado que teria aqui embaixo seu objetivo. Se eu entender dessa forma, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, é um gap de medida. Ele marca metade do movimento. Então o camarada que é mais agressivo, ele poderia ter comprado nos 18.
Como a ação vem de um movimento complexo e aparentemente nós temos o objetivo da queda, esse tipo de situação dá para trabalhar por rompimento por duas razões. Subiu, descansa, depois ela pode fazer um rally, e nós temos o 26 e 16 como este fundo marcado em março. Então o que eu faria nesse caso? Acima de R$20 e 16 ou 20,09, que é essa máxima, entraria comprando e montando minha posição por completo, ok? Então, essa técnica é de presente, pessoal. Geralmente eu só falo na imersão. Então as minhas técnicas elas são diferentes, a minha escala do gráfico é diferente, a minha forma de ver figura, de traçar suporte e resistência, porque é curso de análise técnica e muitas vezes você acha de graça na internet, né? Eu tenho o 360 que vai de bônus, que já tem o meu DNA, e você vai para a imersão e a gente vê montagem de carteira, operações com vários tipos de ativo, índice, dólar e situações reais. Então eu procuro entregar um conteúdo antes, durante e depois que você fica, quem faz a imersão 2 semanas no grupo. Nós temos aqui, e hoje é o último dia que eu falo da imersão, porque o carrinho vai fechar. Nós temos aqui a Rail 3, pessoal, amanhã, que fique bem claro, aqui a gente joga limpo. Eu não vou chegar, por exemplo, aqui no YouTube para vocês amanhã e falar, olha pessoal, nós reabrimos as vagas. Negativo, hoje é o último dia que eu falo da imersão. Fechou o carrinho, provavelmente vai ser o último curso do ano. A gente deve ter um curso somente em 2019, ok? No caso da Rumo, topo duplo, né? Eu vou tirar essa linha azul daqui, que é uma linha anterior, para não confundir, e vou apagar esse gap aqui também. Então nós temos aqui um topo duplo nos 15,50, típico para fazer operação short. Perdeu o eixo, no 14,28 veio no alvo. Qual que era o alvo? 13,25. A figura foi rompida, foi. Só que se ela perder essa região de 13,25, ela vai buscando 13. Ela busca aqui 12,23. Ela busca 11,93. Professor, mas a figura foi rompida, foi. Pessoal, esse tipo de operação é simples. Você compra a mercado, coloca o stop abaixo da mínima do movimento, que é 13,31. Eu colocaria, sei lá no 13,25 no intraday. Bateu 13,25, 13,20, te estopa. Se a operação der certo, você tem uma bolada para ganhar, né? Então, esse candle de hoje, ele nega a barra de sexta e é um sinal de entrada com stop abaixo de 13,31. Eu colocaria uns 10, 15 centavos abaixo, sei lá, 8 centavos abaixo, ali 0,5%, 1%. Ok? Então essa é a minha visão para Rumo, que é a Rail 3. E tem JHSF3. Pessoal, estarei na Arena quarta-feira. Corinthians e Colo-Colo, meu filho vai comigo. Ele sai do trabalho, me encontra lá. E todo mundo que me encontrou no sábado, que veio me abraçar, veio me agradecer. Pô, o pessoal vem, o pessoal apresenta o pai, faz questão de me apresentar para o pai, para a esposa, de apresentar para os filhos. Então isso não tem preço, né? Então o pessoal tira foto. Quando a gente tiver o Instagram, eu vou colocar essas imagens. Eu fico muito feliz, porque quando você tem uma certa situação financeira de estabilidade, você escolhe entre fazer o bem e o mal. Você escolhe entre ser uma pessoa arrogante, petulante, que maltrata os outros, que se impõe, ou uma pessoa humilde, que gosta do ser humano, gosta de ajudar, gosta de trabalhar, tem prazer, né, em poder ajudar, em construir, em gerar emprego, em ser útil de alguma forma, e eu escolhi a segunda opção. Então, quando alguém vem, a pessoa te apresenta a esposa, a pessoa te apresenta o pai, faz questão de te mostrar o filho, tirar uma foto sua com o filho, com a esposa, com a família, que é o que a gente tem de mais sagrado, pois isso não tem preço, né? Então eu fico muito feliz, fico honrado. E quando quem me vê, por exemplo, num shopping, na rua, agora que eu tô mais aqui em São Paulo, não hesite, venha falar comigo, você é bem-vindo. Então, da mesma forma que eu falo para vocês virem aqui no canal, colocar os comentários no YouTube, que eu respondo pessoalmente, eu faço com prazer, respeitando você, que é um pequeno, médio ou grande investidor, tentando estar preparado para responder uma dúvida complexa ou uma simples questão que para você parece boba, mas que eu vou responder, porque quando eu tinha essas dúvidas, quando eu comecei, ninguém respondia, né, e eu poderia ter tido uma evolução mais rápida no mercado,
Por mais simples que seja a sua dúvida, eu vou responder com prazer e respeito. E se ela for complexa e eu não souber naquele momento, eu vou estudar, vou me preparar para poder vir aqui trazer a resposta. E quando eu não encontrar, eu vou pedir ajuda da comunidade, porque nós somos traders, nós estamos todos no mesmo barco, eu não sou diferente de você. Eu sou trader e você também, eu não sou analista, eu não sou entendido, eu não sou elitizado, eu sou igual a você que está me assistindo do outro lado. Isso eu acho que tem que ficar claro. E uma outra coisa, pessoal, aqui eu compartilho a minha opinião, não para você pegar a minha operação, fazer também e me chamar de mestre ou guru depois, mas que você aprenda, você seja uma cabeça pensante que reflita e muitas vezes estude as situações comigo para que todos nós possamos crescer juntos. Então essa é a minha ideia, essa é a minha filosofia. Ok? Então é sem vaidade, nós somos uma comunidade, nós somos iguais, nós crescemos e aprendemos juntos. E o maior beneficiado não é só você que pega os estudos e as operações, eu também sou, porque para honrar a tua confiança de quem me assiste diariamente, eu tenho que estar bem preparado, então eu preciso estar sempre em alto nível para trazer o melhor. Ok? Então no caso da JHSF, que é o último pedido do YouTube de hoje, nós sabemos que o ponto-chave é 1,29, correto? E ela veio, inclusive, aqui no dia 6, ela bateu 1,28 e voltou. Professor, você acha que ela vai romper 1,29 e ela vai vir aqui no 1,80? Eu acho que vai. E nós temos 3 situações aqui que são interessantes. A primeira, o balanço veio bom. A segunda tem a parceria com a XP. XPML11, pesquisem aí que vocês vão ver em detalhes. E nós temos uma figura agora que é um triângulo. Né? Então esse triângulo no gráfico pode ser o divisor de água junto com o I29, que é como se fosse aqui um eixo de W. Então eu acho que nós temos algo novo. Se a gente observar aqui no semanal, eu acho que é uma situação interessante que remete a uma acumulação. Então eu estou otimista proativo. É a minha esposa na bolsa já tem algum tempo, como foi a JHSF, como foi a Bela Adormecida, que foi a SUSM, como foi a Embraer, como foi a JBS, todas elas deram um lucro e um baita de um lucro para mim. E para o pessoal do grupo e que seguiu o trabalho também. Ok, então vamos falar de Petro, Vale, bancos para a gente finalizar. A Petrobras, eu comentava com vocês semana passada que ela respeitou esse suporte aqui, né, que é o 17,70, e que este candle me trazia otimismo, porque ele engolfava o candle do dia 21, que era o candle anterior, e que eu acreditava num teste da média. Aqui está a Petrobras. Na minha visão, pessoal, acima de 18,76 ela vem no 19,93, e eu acho que ela vai romper o 18,76 e virar no 19,93. E nós temos uma simetria em V, com objetivo em 20,31. Então eu estou altista para a Petrobras. Contando o candle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, ela deve, pela contagem de candles, bater 20,31 na quarta-feira. Falando de Vale aqui na tela, a Vale fez o que tinha que fazer. Nós identificamos uma oportunidade excepcional neste dia, que era o dia 17. Este é um engolfo também, engolfo que toca a LTA que guia os preços desde junho e não fecha o gap, mostrando a euforia da parte compradora. Então ela tinha um primeiro alvo no 53,64, ela cumpriu, como ela rompeu qualquer outro alvo, 55,37, que agora é stop. Ou seja, se ela perder 55,37, eu colocaria o meu lucro no bolso, e a ação, se der violino, tal, não importa, mas seria um baita de um trade aqui na ponta compradora, mas pela magnitude do candle, que é uma Urubuzu, ela deve continuar em alta, só que ela está relativamente distante da média de 21. No caso aqui de Banco do Brasil, nós identificamos novamente, acredito que tenhamos identificado a virada, porque ela fez um pivô, veio numa região de suporte e montou um engolfo. Esse engolfo, ele é fortalecido pelo teste do R$29 1, 2, 3 vezes, e o candle de hoje, professor, tem baixo volume. Só que muitas vezes, pessoal, é aquela história que eu falo de cozinhar o sapo. Se você pegar um sapo e você colocar numa frigideira, ou você jogar o sapo na churrasqueira, você vai cozinhar o sapo? Se ele estiver vivo, você não vai cozinhar porque ele vai pular. Agora, se você pegar o sapo, você coloca ele numa panela, aí você coloca ali os sais de banho. Sais de banho não, que depois você não vai comer o sapo, né? Se é que alguém come.
E aí você coloca ali os sais de banho, você coloca ali uns legumes e tal. O sapo acha que ele vai estar tomando banho. Você dá um drink para ele. Quando o sapo perceber, ele já está cozido. Então o baixo volume muitas vezes tem esse perfil. O ponto-chave é o 30 e 58. Se romper, tem os 31 onde está a média e este fundo como resistência sim, mas eu acho que se romper o 30 e 58 vai vir embalado e vai arrastar os preços para cima. Penúltimo ativo aqui é Bradesco. Deixa eu tomar um gole de água aqui. No caso de Bradesco, a configuração de fundo, na minha opinião, é muito forte. Novamente veio no 28 e 22, está na memória que foi o fundo de dezembro. Nós tivemos um engolfo típico com um rompimento falso e esse candle de hoje mostra aqui que provavelmente nós acertamos o fundo de novo. A mínima dele foi no 28,50, que foi mínima do dia 19 e do 19 de julho e do dia 13 de agosto. Então eu acho que no mínimo a R$30 nos próximos dias Bradesco virá. E no caso de YouTube, eu acho que é uma situação extremamente técnica também, porque rompimento falso de 41,73 e o candle de hoje tem um volume maior do que o de sexta. Então acredito também que a região aqui de 43 seja rompida e traga aqui YouTube talvez dentro de alguns dias aqui a R$46, talvez 4 ou 5 pregões. Ok? Lembrando que aqui é o eixo de M, que é o 44, e o 44 é o grande ponto aqui de briga entre ursos e touros. Pessoal, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, chame as pessoas que você sabe que gostam da Bolsa para acompanhar a gente, participe da área de comentários, vamos seguir juntos, nós somos traders, estamos no mesmo barco. Hoje eu sou o capitão, mas eu sou um líder, pessoal. Eu não sou mestre, não sou guru, não sou nada. Eu sou trader igual a você. Hoje, nesse momento, talvez eu tenha um conhecimento que para você seja útil, mas trabalhe, estude também para discutir ideias comigo, como os muitos já fazem. Eu tenho alunos que são traders de grandes bancos na Europa, nos Estados Unidos, que são tesoureiros, que são gestores, né? Então isso para mim é uma honra e eu não quero que você fique dependente dos meus estudos, eu não tenho essa vaidade, eu quero que você se desenvolva e possa discutir ideias e possamos crescer e aprender todos juntos. E nós estamos na frente, pessoal, nós somos 200 milhões de brasileiros, tem 500 mil pessoas aproximadamente nesse momento que investem na Bolsa, então nós estamos à frente do nosso tempo, somos pioneiros, digamos assim, ok? E sobre a imersão, tenta se matricular. O carrinho fecha hoje à meia-noite, vai ficar na descrição do vídeo. Toda hora que eu olho tem 3, 4, 5 vagas, está oscilando. Provavelmente quando o vídeo subir, essas vagas vão ser esgotadas. Se você tentar fazer a matrícula e não conseguir, manda um e-mail para suporte@toptraders.com.br que a minha equipe vai estar de plantão e ela tenta te matricular lá pelo sistema se tiver uma ou outra vaga ainda sobrando. Agradeço todos os inscritos, batemos recorde de matrículas, mais do que aquele super curso que a gente fez no Infomoney da época da Gerdau. Isso mostra confiança. Eu vou procurar sempre, pessoal, estar em alto nível para honrar a confiança das pessoas que assistem o programa. Então eu sou um trabalhador incansável, eu estudo, eu me dedico para tentar sempre trazer o melhor aqui para vocês. Então um forte abraço, saúde e paz, que a gente tenha uma grande semana e nos vemos amanhã no Radar, se Deus quiser. Valeu!